Meu querido, The Walking Dead voltou. Dead City, spin-off de Negan e Maggie, tá de volta com a segunda temporada. E por que Negan aceita servir aquele grupo? Por que ele aceita voltar aquele visual de Negan antigo? Qual que é o motivo? A citação sobre a família do Negan depois de muito tempo. E por que Maggie aceita servir aquele grupo ali também, aceita se alistar, aceita deixar seu filho e ir pra Manhattan? Quais são as principais motivações e a treta principal dessa temporada? Qual que é a premissa principal? Meu querido, nesse vídeo vou analisar completo esse primeiro episódio. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje estamos de volta aqui pra voltar a falar de The Walking Dead Dead City segunda temporada, porque estreou, obviamente estreou lá fora nos Estados Unidos. Pra você que tá no Brasil pra assistir, tem que ser usando um VPN, recomendo o NordVPN aí. Vou deixar o link na descrição se você quiser usar. Ou tem que assistir por outras formas diferentes e tudo mais, mas de qualquer forma estreou. E estreou de uma forma que deixa bem clara qual que vai ser a história. Mas antes de começar, né, deixa esse like que ajuda muito na divulgação. E não se esqueça de se inscrever no canal pra você não perder nada da nossa cobertura semanal que vai começar agora de Dead City. Já tem trailer do próximo episódio pra gente poder falar e muita coisa, então não perde. E é o seguinte, né, depois de muito tempo sem analisar semanalmente os episódios do The Walking Dead, o último foi a segunda temporada do Daryl no ano passado, finalmente estamos de volta aqui com o Brabo, que pra mim é o maior destaque dessa série. Respeito todo mundo que gosta da Maggie, o maior destaque é o Negan, e que faz um show já nesse primeiro episódio aqui, mesmo contra a vontade dele, pra você ver como não só o Jeffrey Dean Morgan atua bem, como o próprio Negan personagem consegue fazer uma boa atuação, porque o que ele tem que fazer ali é um teatro. Temos um episódio aqui que ambienta a história pra gente um tempo depois dos eventos da primeira temporada e como é que estão os personagens Negan e Maggie aí separados, começando a trazer as motivações de cada lado ali, de cada grupo, e o porquê os dois grupos vão acabar se chocando. O grupo que o Negan tá ali, né, como prisioneiro, sendo oprimido, e a Maggie também sendo oprimida pelo grupo de lá. Mas o que esse episódio inicial faz é colocar os dois lados à prova, tanto Negan quanto Maggie, pra servir os seus lados mesmo contra as suas vontades, justamente porque eles querem proteger os seus. E mesmo eles tendo que entrar em provas, em situações de desafio aqui contra a vontade deles, ainda assim eles vão muito bem e se provam pros seus grupos ali. É um episódio que ambienta como é que vai ser a construção dessa história e faz um espelho de Negan e Maggie passando por suas situações, mas como se fosse no mesmo caminho ali. E assim, indo cronologicamente aqui no episódio, a gente tem esses primeiros minutos que mostram o laboratório do croata ali em Nova York. E na primeira temporada, pra quem não se lembra, tá caindo de paraquedas aqui, foi mostrado pra gente que o croata era uma pessoa muito inteligente antes do início do apocalipse. Ele era um engenheiro de energias renováveis e justamente por isso, depois que o apocalipse começou, ele desenvolveu essa tecnologia de utilizar o corpo dos zumbis como matéria orgânica para produzir metano e gerar energia. Ele já fazia isso na primeira temporada em menor escala, mas esse início, a primeira cena da temporada já é muito importante para mostrar que ele aumentou isso agora em larga escala. Ele tem um mega de um laboratório a ponto de conseguir agora produzir energia suficiente para alimentar um bairro ali de Nova York, voltar à luz da cidade. E essa primeira cena já mostra o principal ponto da temporada, que é a briga por energia, a briga por essa tecnologia que pode salvar a vida de qualquer grupo no apocalipse. Pode ser uma vantagem. É uma vantagem pro grupo do croata na questão de suprimentos e também defesa, armas, todo esse tipo de coisa eles podem usar. E por outro lado, do lado da Nova Babilônia, que é o grupo que tá oprimindo a Maggie, ela tá sendo obrigada a servir eles, pode ser uma vantagem pra salvar eles de um problema que eles estão enfrentando, que é a ausência de combustível que tá ferrando as comunidades deles. Justamente por isso temos o interesse de lá em pegar essa tecnologia do grupo do croata. E logo a gente já trazido pro foco de Maggie e Herschel, mostrando como eles estão, uma relação de mãe e filho, que pelo menos Maggie tenta fazer mais, né? É ressaltado aqui nesse início de episódio que mais no passado do Herschel ainda era menorzinho, naquela época de The Walking Dead, que a Maggie tinha ficado desaparecida, né? Ela desapareceu na 9ª temporada da série principal e voltou só na 10ª. Nessa época ela ficou viajando muito tempo com o seu filho, mais de anos, passou por vários lugares, ela até lembra uma história sobre isso nesse episódio, e nessa época eles eram muito mais conectados, coisa que não acontece muito agora que o menino é adolescente, que passa por esses problemas de adolescência aí, mas também tem traumas envolvidos no meio disso aqui tudo. Maggie sendo a adulta, experiente no apocalipse aqui, que agora tem que lidar com jovens, né, o seu filho, a questão principal, mas outra jovem também que tem esses problemas e quer vingança, no caso a Ginny, né? Que é a menina que a gente conheceu na primeira temporada, que o Negan cuidava dela, mas que o Negan decepcionou ela demais ao revelar que ele matou o pai dela. E justamente por isso ela tá do lado da Maggie ali, mas esse episódio ressaltou muito que ela quer vingança. E assim, ela já sai apresentada no início, ela já conversando, já dá um tom diferente, porque a primeira temporada inteira a gente achava que ela era muda, né? Ela nem conversava nem nada, mas era questão de trauma. Um ponto é que a gente é ambientado pra esse Bricks, a comunidade da Maggie, que
que a gente já viu na primeira temporada, em ângulos diferentes aqui, e a gente vê que a condição dessa comunidade tá muito pior do que tava na primeira. A gente vê que não tá tão boa, não. Na primeira tava muito melhor. A altura tá muito inferior e tudo mais. Mas o interessante aqui é que logo a história anda. Eles não demoram, né? Eles têm esse teor apresentativo da temporada, que tem um tempo que passou a outra. Vai fazer quase 2 anos, né, que saiu a primeira temporada, então precisa disso. Mas a história já anda mostrando a chegada da governadora da Nova Babilônia, que é a nova ameaça. Que, tipo, uma coisa de diferença aqui da primeira temporada importante notar é que na primeira temporada, o Brix, que é essa comunidade da Meg, não fazia parte da Nova Babilônia. Ele tava ali perto, mas não fazia parte. Agora, a partir da segunda, eles já fazem parte. Então, eles precisam responder às ordens deles. E aqui, com a apresentação dessa governadora, que tinha aparecido bem rápido no último episódio da primeira temporada, a gente vê um pouco mais das camadas desse grupo de maldade, que apesar de ser um grupo que era pra proteger, que era pra estar junto ali, na verdade, eles têm um nível de maldade bem sinistro. Literalmente, eles podem escolher qualquer pessoa que eles quiserem pra se alistar, e se a pessoa não aceitar, a pessoa é punida com a morte, enforcamento, que é o que acontece com aquele cara lá, uma cena que eles já colocam pra mostrar respeito nesse grupo como um vilão pra essa história. Esse é o ponto. Os 2 heróis da série são Negan e Meg, sendo que os vilões dessa história são os grupos que os dois estão sendo obrigados a servir contra a vontade deles. É uma proposta de história um pouquinho diferente do padrão de The Walking Dead, que é mocinhos de cá contra vilões de cá. É um negócio diferente. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, mas seguindo. Além da maldade deles, aqui por meio das falas do Armstrong, que trabalhou com a Meg ali junto na primeira temporada, né? A gente vê as principais motivações, que ficam um pouco claras no início e depois vão ficando mais abertas aqui, né? A motivação geral de explicação aqui é que eles estão ficando sem recursos, estão ficando sem energia, sem combustível e outras coisas, e precisam de tropas, precisam de pessoas para poder irem até Manhattan e pegar a tecnologia do croata que ele tem, que eles sabem disso. Até a última cena que a governadora aparece na primeira temporada é ela despertando esse interesse. E é aí que a Meg entra nisso tudo, sendo a conversa dela com o Armstrong bem importante, porque o Armstrong tá alinhado com isso, mas dá pra ver que a família dele também tá sendo oprimida pelo grupo, então ele também tá sendo obrigado a servir e lutar por essa causa. Justamente por isso ele vê na Meg um grande potencial de um soldado que pode servir o grupo e ajudar naquilo ali. Mas é aí que tá a questão que muitos podem não ter entendido. Por que o Armstrong vê esse potencial na Meg? Porque ele trabalhou junto com ela na primeira temporada e viu que ela é muito forte no Apocalipse. Mas aí que, assim, por que vira pra essa questão da Meg querer aceitar? Primeiro, que o Armstrong aqui só ia impor. Você vai virar soldado e pronto, e acabou. Não tem opção. Você precisa aceitar. Mas a Meg tem uma arma contra. Ela pode entregar pro grupo ali a mentira que o Armstrong contou na primeira temporada. E qual que foi? Na primeira temporada, a missão principal do Armstrong era acabar com a vida do Negan, porque o Negan é um procurado da Nova Babilônia, porque o Negan matou os soldados de lá depois que os soldados abusaram da esposa dele. Mas essa parte de que abusaram, eles tiram de lado. É só o crime do Negan que eles querem focar. Então a missão do Armstrong era fazer isso, só que o Armstrong poupou a vida do Negan e deixou ele vivo na ilha. Mas quando ele chega na Nova Babilônia no final da primeira temporada, ele conta lá que matou, acabou com a vida do cara e tudo mais, e a Charlie Bird lá faz que acreditou, mas com certeza tá suspeitando, e ainda ressalta que tá retendo a família dele, ameaça ele sobre isso. E a Meg sabe da informação que ele mentiu pra Nova Babilônia sobre ter matado o Negan, então ela usa disso como ameaça. Se você me alistar, eu vou ser obrigado a contar. E aí que a gente chega no ponto de acordo, que aí é a explicação do negócio. Por que a Meg vai aceitar isso? No geral, caso ela não aceite, caso eles fiquem nessa chantagem um com o outro aqui, a Charlie Bird vai começar a recrutar pessoas da comunidade dela contra a vontade, e o que a Meg não quer, porque as pessoas não vão querer servir e vão morrer, ou vão morrer lutando. A Meg sabe muito bem que essa governadora só quer enviar as pessoas pra ilha pra morrerem como cobaias ali, pra depois mandar uma leva mais forte. E ela não quer que os membros da comunidade dela sejam cobaias, então ela se oferece, no sentido de que, vamos fazer um acordo, eu vou nessa linha de frente, faço o meu máximo pra sobreviver, mas em troca eu quero que vocês não alistem mais ninguém da minha comunidade. No geral, a Meg tá se oferecendo pra proteger a comunidade dela, tendo que servir o grupo contra a vontade. E é exatamente isso que tá acontecendo com o Negan em contrapartida. A gente vai voltar pro ponto da Meg, mas agora indo pra parte do Negan, a gente vê que o Negan é apresentado como um prisioneiro do croata e da dama ali, que tá ali há muito tempo e chegou ao ponto de estar se alimentando de baratas, mas ele não cede nem um pouco o seu princípio. Aqui fica muito ressaltado que durante todo esse tempo que ele tá preso, sempre foi apresentada a proposta pra ele, sempre foi apresentada a necessidade dele servir o grupo, e ele não aceita, ele não cede. Mesmo com a ameaça que o croata fez na primeira temporada, né, a dama também, de que eles podem ir lá e pegar o Herschel caso o Negan não colabore, o Negan sabe muito bem que a Meg é muito protetora e que vai ser muito difícil eles pegarem. Mas é aí que eles usam uma outra arma, que eu achei muito interessante terem colocado isso no roteiro da temporada. Porque uma das principais coisas que a gente tem sobre o Negan desde
que acabou The Walking Dead, né, desde a última temporada e desde a primeira de Dead City, é a questão de que parece que esqueceram sobre a família dele, né? Na última temporada aparece a Annie, a esposa que o Negan arruma lá que já tá grávida, né? E na primeira temporada de Dead City é só mencionado que ela deu à luz, que o menino já deve ter ali uns 4 ou 5 anos, chama Joshua, e que porque ela foi agredida e tudo mais, e começaram a perseguir eles na Nova Babilônia, o Negan precisou colocar ela e o filho num trem pro Missouri. Justamente por isso ele nunca mais ficou sabendo da família, mas na cabeça do Negan é pra eles estarem seguros. E quando todo mundo achou que eles tinham esquecido desse ponto da família do Negan, não iam tocar mais, ia ficar um plot em aberto, assim, uma sacanagem com quem é fã. Quando o próprio Negan também achou que tava tudo sob controle dele naquela situação, era só negar tudo aquilo, o croata e a dama usam disso como arma, porque aqui a própria dama é a pessoa utilizada pra dar o paradeiro deles. Eu achei muito legal já trazerem o paradeiro da família do Negan logo no primeiro episódio e que vai ser um dos pontos da temporada. Por quê? Porque se você para pra pensar, qual que é a razão do Negan aceitar servir esse grupo agora? Justamente porque estão ameaçando a família dele. Aqui ela conta que como o Negan tinha pagado a pessoa pra enviar a esposa e o filho, né, pro Missouri, a carroça dele estava em direção e tudo mais, mas foi interrompida por uma enchente do rio Mississippi e agora eles estão em Memphis, no Tennessee. E justamente quem viu e teve acesso a eles, o grupo da dama. Então, assim, é ameaça pro Negan. Tipo, você não vai aceitar pela questão da Meg, do menino? Não, então eu vou mexer com a sua própria família. Eu quero ver se você não aceita. Esse é o ponto que quebra o Negan já nesse primeiro episódio. Esse é o motivo dele ser obrigado a ter que fazer todo esse teatro. E aí que a gente chega no ponto que é igual pros dois lados, né? Eles, como eu disse, eles fazem esse espelho, né? Cada lado tendo que se provar pro seu grupo, se provar sua capacidade. Do lado da Meg, a gente vê que o Armstrong faz lá, tenta convencer o pessoal, fazer aquele acordo de não alistar mais ninguém da Nova Babilônia contra a vontade. Ninguém do Bricks, no caso, né? Só que por outro lado, a Meg precisa se provar ser melhor do que 20 soldados, igual o Armstrong fez essa propaganda dela. E é justamente por isso que ela é obrigada a enfrentar esses zumbis, como um teste pra ver se vai valer a pena esse acordo. Só que aí tem a questão da Jeannie, né? Por que que a Jeannie entra nisso? Por que que ela se arrisca, mesmo sendo uma jovem e tudo mais, que talvez seria menos capaz? Esse episódio deixou muito implícito que ela se alista e quer tudo isso porque ela quer vingança. Ela alimenta uma vingança pelo Negan. É mais uma pessoa que tá atrás do Negan. Tá atrás do Negan por um mal entendido, né? Se você for pensar, porque o Negan revelou que matou o pai dela, muito provavelmente o pai dela era uma daquelas pessoas que agrediram a esposa do Negan. E aí o Negan respondeu matando as pessoas. Então tem um erro, tem um problema no meio do caminho aí. Que ela não sabe o que o pai dela muito provavelmente fez pra esposa do Negan. Mas ela quer vingança, porque ela sabe dessa informação e é por isso que ela vai se alistar também. Aqui começa a mostrar que todos os três ali ligados ao grupo da Meg, né? A Meg, a Jeannie e o Herschel têm motivos pra voltar pra Manhattan. Tem o seu motivozinho particular. Vou falar mais sobre isso, mas antes tem as cenas da matança de zumbis, que acima de tudo, matança de zumbi do Walking Dead é normal, mas acima de tudo aqui mostra a capacidade das duas, né? Mostra como elas são muito boas sobreviventes. A própria Jeannie me surpreende em como ela mata zumbis ali num nível sinistro, tipo, nem precisa de proteção de ninguém mais, igual tinha do Negan na primeira temporada. Enquanto a governadora e a tenente Narvaez lá estão assistindo, elas se provam num nível muito bom, passam pelo teste num nível altíssimo. E o mesmo acontece com o Negan, que é a melhor parte. Justamente por quê que é a melhor parte? Primeiro, a ambientação, essa vibe tipo missa aqui, essa música, o piano lá sendo tocado, né? O órgão, se eu não me engano, que é o nome desse tipo de piano aí, mais antigo. E o Negan sendo obrigado a incorporar a versão do passado dele. Tipo, pra quem ainda tinha dúvida, tipo, um monte de gente criticando quando só via trailer, né? Ah, estragaram o arco do Negan, vão estragar toda a redenção que construíram em The Walking Dead. Não estragaram, ele ainda é daquele jeito. Ele ainda é uma pessoa do bem, ele já virou pro lado do bem, mas aqui ele tá sendo obrigado a reincorporar o passado. Aqui o Negan é obrigado a atuar. Ele é obrigado a fazer um teatro. E você vê como é um personagem incrível, um dos melhores personagens de The Walking Dead, porque ele faz isso muito bem, é intimidador, impõe respeito, mesmo sendo algo que ele não queria fazer. Isso mostra mais do nível de atuação do Jeffrey Dean Morgan, porque aqui ele está atuando um personagem que está atuando outro personagem. O Jeffrey Dean Morgan tem que usar sua capacidade de atuação para ser o Negan, enquanto o Negan está usando sua capacidade de atuação para ser o velho Negan. Isso é maluco. A forma como ele dá a volta por cima na situação e impõe o respeito com as ferramentas que o croata dá aqui pra ele é lindo, é muito bom esse início de temporada desse jeito. É uma pena que eles já tinham entregado quase tudo nos trailers, né, dessas cenas, mas ainda assim é muito bom ver que a criatividade em Dead City é sempre muito grande, né? Desde lá da luta de zumbi
zumbis, que os grupos usam o seu tipo de zumbi que prepara pra lutar e apostam. Até mesmo a questão da Lucille voltar aqui com uma nova característica que é dar choque. E usarem disso pra impor respeito, os lança-chamas ali pra imporem respeito, porque é justamente isso, o poder que eles têm. Isso aqui vira de um Negan pedindo ajuda, implorando pra que todo mundo se lide bem. Sai disso pra uma parte de estou ordenando que você ajude a gente. Não tem opção. É a gente que tem o poder e vocês não podem fazer muita coisa. Então vocês têm que ajudar a gente. E aí leva o nome do episódio, né? Power equals power. Poder se iguala a poder. Assim, a gente tem as motivações estabelecidas, tem os dois lados sendo obrigados a servir os seus grupos ali e tem esse final bem poético. Que aí, indo pro lado da Meg, por exemplo, ressalta lá o Hershel também querendo ir, mas ela obrigando ele ficar, sendo que ele tem muito interesse e é ressaltado aqui, tipo, na cara que o Hershel tem conexão com a ilha. O tempo que ele passou com a dama sequestrado na primeira temporada gerou uma conexão naquele lugar. Esse episódio 1 inteiro mostra como ele tem uma afeição pela ilha, a forma como ele descreve a ilha de Manhattan pro cara lá, o escrivão da governadora. Tudo isso mostra que ele passou a amar, ficou apaixonado pela Nova York apocalíptica. Essa é a motivação do Hershel querer voltar pra lá, enquanto tem a motivação da Ginny querer voltar pra lá pra vingar do Negan, a motivação da Meg, que é a principal, é salvar o grupo dela, proteger o grupo dela, fazer esse acordo, mas que eu acredito que ainda a temporada vai mostrar que essa ida dela também tem esse toquezinho da mágoa em relação ao Negan, sabe, de querer ir lá, de fazer alguma coisa contra ele. Pode ser que tenha um pouquinho disso que vai acentuar esse conflito do Hershel com ela, porque o Hershel não gosta que a mãe continue com essa mágoa do Negan até hoje. O Hershel mesmo é incomodado muito com isso e acusa ela de estar indo por essa razão. Assim, a gente tem um final dolorido pros dois lados, né? Do lado da Meg, ela tendo que fazer algo que não quer e deixar o seu filho e a sua comunidade pra poder proteger eles, enquanto o Negan tem que deixar os seus princípios pra voltar a ser o Negan do passado com o objetivo de proteger sua família também. E assim tá definido o choque que deve acontecer, né, entre os dois grupos em breve na temporada. Assim, é um início interessante, eu sempre ressalto aqui que dos spin-offs que a gente tem do Daryl, do Rick e tal, eu acho o Dead City o menos interessante, mas eu curti muito a forma como eles começaram num tom diferente. Como eu disse, não é o grupo dos mocinhos contra o grupo dos vilões igual a gente tá acostumado em The Walking Dead, não, a gente tem um mocinho de cá, os dois heróis aqui estão nos grupos de vilões obrigados a servir, que vão se chocar. É um formato diferente e eu gostei desse início. E assim, com The Walking Dead eu sempre tive uma mania, sempre tive um costume, né, de dar nota pros episódios. E pra esse início de temporada, eu pensei bem, eu vou dar uma nota 7.5. Que apesar de não ser uma nota espetacular nem nada do tipo, eu acho que tá uma nota de bom tamanho. Acho que a questão dos trailers terem entregado a maior parte desse episódio acabou que feriu um pouquinho da minha experiência, mas por outro lado eu acho que funciona. É um início de temporada que funciona muito e tô empolgado pra ver a sequência. Espero que tenha um atrativo maior na temporada. É isso. Comenta o que você achou desse início, não deixe de se inscrever no canal pra você não perder as próximas análises do trailer e tal, porque ainda tem vídeo de detalhes que eu vou trazer também desse episódio que você pode ter perdido, outras coisas. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já eu tô de volta no mais. É isso aí, um abraço, fui!